Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. E aqui comigo está a nossa amiga Grażyna, que vocês já conhecem. Olá, bem-vindos! A Grażyna, se você está chegando aqui agora, ela é polonesa, ela fala esse português maravilhoso, ela é tradutora e intérprete de português e polonês. E ela está ajudando e aconselhando pessoas que querem tirar a cidadania polonesa, brasileiros que querem tirar a cidadania polonesa. Algum tempo atrás, mais de um mês atrás, a gente fez um vídeo falando sobre isso e eu pedi para vocês mandarem perguntas sobre cidadania e a gente ia responder. Só que teve uma pergunta que foi a mais comum de todas, então a gente vai fazer um vídeo só para responder ela, para esclarecer de uma vez. Muita gente não entende por que não tem direito à cidadania polonesa só porque os parentes imigraram antes de 1918. Então as pessoas perguntam, eu não entendo, isso é tão injusto, o governo polonês simplesmente decidir que antes dessa data não vale, por que não pode, por que o governo polonês decidiu isso tão arbitrariamente? Eu já expliquei em outros vídeos o que aconteceu em 1918, mas nem todo mundo entendeu qual que é a relação disso com a cidadania. Então, por favor, Grażyna. Não é nenhuma data limite feita pelo nosso governo. É simplesmente data limite marcada pela história. Em 1795, depois da terceira partilha da Polônia, a Polônia ficou dividida entre três agressores, podemos dizer, entre Áustria, Prússia e Rússia, e deixou de existir no mapa. Eles conquistaram o território polonês, por assim dizer. A Polônia foi dominada, conquistada e dividida entre Áustria, Prússia e Rússia. Aí você vai dizer, mas Prússia o que é? É o que é a Alemanha hoje, mais ou menos. Então, cada um desses países pegou uma parte da Polônia e passou a dizer que agora aqui é a Alemanha, agora aqui é Áustria e agora aqui é Rússia. Dominando naquele território, entrando com a sua administração, com a sua legislação, com a sua língua. E a Polônia não existia, já não havia mais documentos poloneses, não se podia falar polonês, não se escrevia documentos em polonês, não havia documentos com carimbos poloneses. E se você nascesse lá, você nascia como russo, você nascia como prusso ou alemão e você nascia como austríaco. E isso durou quanto tempo? Demorou muito tempo. Demorou 123 anos. E só graças à nossa força, do nosso espírito, da nossa luta, de muitos levantes, nós conseguimos recuperar a nossa independência em novembro de 1918. E só a partir daquele momento começam a se editar documentos poloneses. Então, a partir de 1918, quem estava na Polônia virou polonês, quem nasceu na Polônia passou a nascer polonês. Então você podia se naturalizar polonês mesmo que você tivesse nascido num desses outros países que estavam dominando a Polônia. E é por isso que as pessoas que imigraram depois de 1918 já tinham se tornado poloneses, mesmo que tivessem nascido com outra nacionalidade do agressor, do país que estava invadindo. Se ele saiu do território antes disso, ele saiu do território como austríaco, como prusso e como russo. Então não deu tempo dele voltar a ser polonês. E se você parar para pensar, ano passado fez a comemoração de 100 anos que a Polônia voltou a ser a Polônia. Então, se você pensar 123 anos, isso é quase 6 gerações. Se você pensar que cada geração seria 20 ou 5 gerações, se você contar cada geração com 25 anos. Eu não sei quem são os meus antepassados de 5 gerações atrás.
Então os poloneses tiveram muita força para durante 5 gerações ou mais, se as pessoas tiveram filho antes dos 25 anos, o que era bem comum naquela época. Então durante 6 ou 7 gerações você manter a língua polonesa, a falada, a cultura e falada assim a boca pequena na cozinha, sem os dominadores verem, né, ou às vezes mesmo sendo proibido, as pessoas davam um jeito de salvar livros. Lá em Cracóvia tem uma família que tomou para si essa coisa de salvar o máximo de literatura, quadros, arte polonesa. Então tem um museu lá dessa família. Em Wrocław também tem um museu de livros que foram salvos por uma outra família que sozinhos iam coletando e guardando durante 123 anos. E conseguiram, quando voltar, ainda lembrar a língua, ainda lembrar a história. Eu não lembro não sei, ninguém sabe, né? Geralmente, principalmente no Brasil, o nome de 5 gerações de antepassados atrás, mas os poloneses conseguiram fazer isso com muita garra, com muita luta e com muita glória. E se você parar para pensar, mas é só dizer que todo mundo que nasceu naquele território que hoje é a Polônia é polonês. Não é bem assim, porque algumas cidades polonesas, digamos Varsóvia, que é bem no meio do país, era Polônia antes e depois voltou a ser Polônia. Mas as cidades que são mais na beirada da Polônia mudaram muito a fronteira. Então, a cidade da minha avó, hoje, onde a minha avó nasceu, é Lituânia. Então, por essa lógica, eu não deveria ter direito à cidadania da minha avó, porque hoje é Lituânia. O meu avô é da região da Cracóvia. Mas, então, você tem que ver a época, o país que era na época que a pessoa saiu, não o que é hoje. Porque senão isso não é justo, porque antes da Segunda Guerra, a Polônia era muito maior do que é hoje. E antes, bem antes, antigamente, a Polônia foi muito grande, não é mesmo? Então, aqui na Europa, não é como no Brasil, que foi feita, não é na América do Sul, que é tão recente, que a gente fez as nossas fronteiras e aquilo ali, com algumas pequenas guerras e revoluções, mas nada comparado com isso daqui, a fronteira não mudou. Aqui mudou demais, então tem pedaço, Wrocław, onde eu moro, era Polônia, aí virou Alemanha, aí passou 600 anos como Alemanha, aí voltou a ser Polônia agora. Então, conta como Alemanha ou conta como Polônia? Então não tem como você dizer, mas eu quero que a minha cidadania seja polonesa, então eu quero forçar o governo polonês a aceitar. Então as pessoas estão querendo fazer petição para fazer pedido e tal. Só que é muito difícil porque as cidades que são bem no meio, tudo bem, mas as cidades que estão na borda é bem difícil você estabelecer isso. E por isso também que foi estendida pra gente a Carta Polaca, porque a Carta Polaca é para pessoas que têm antecedentes poloneses, que ajudam a divulgar a cultura polonesa, amam o país, mas não têm direito à cidadania. E isso antes ia só para os países do bloco da União Soviética, para onde muitos poloneses fugiram por causa de comunismo, guerra e etc. E agora foi estendido pra gente também porque a gente não vai ter como resolver, pelo menos não até onde vai o meu conhecimento, é praticamente impossível você resolver essa questão da fronteira, mas também para não ser injusto com essas pessoas que amam a Polônia, que têm nome polonês, que são descendentes de pessoas que mesmo saindo durante aquela época se consideravam poloneses e preservavam a cultura polonesa, para fazer justiça a essas pessoas vai ter a Carta Polaca, que ainda não está vigente no Brasil, mas foi votado que vai ter, foi aprovado pelo governo e a gente agora aguarda novidades. Mas eu queria acrescentar ainda que cada pergunta que vocês vão enviar para a Ana vai ser transmitida para mim e vai ser analisada por mim, porque temos que dizer que cada caso é um caso
simplesmente temos que observar essa data, 1918, e depois analisar os documentos que vocês têm para dar a resposta certa. Se o seu caso tem alguma chance ou não tem. Já chegaram alguns documentos, a Ana me os apresentou e eu já dei algumas respostas. Aliás, já comecei a consultar alguns casos para ter a certeza absoluta se vocês têm chance ou não têm. E também nem sempre posso responder logo. Às vezes temos que correr um risco e apresentar o caso, preenchendo todos os formulários, apresentar o caso em repartição adequada de cada região da Polônia, para eles analisarem, para eles eventualmente os funcionários pedirem mais documentos ou para eles fazerem a sua busca. E nesse caso temos que arriscar, fazendo algumas consultas e pagando alguns... Fazendo o processo de cidadania. Isso, para ter a certeza absoluta se temos chance ou não temos chance. Sim. Temos que correr esse risco. Porque não é você que decide, né? Não sou eu. Então, por mais que ela analise e diga tem chance, não tem chance, a palavra final, infelizmente, não cabe a ela, muito menos a mim, cabe ao pessoal do consulado. Mas o que a gente sabe é isso: se os seus antepassados imigraram em 1790, em 1890, em 1900, foram muitos, principalmente na minha região lá de Criciúma e arredores, o pessoal é tudo dessa leva. Tem muito pouco que dá para fazer, né? A não ser que quando os imigrantes chegaram no Brasil, eles foram até o consulado da Polônia para se declarar poloneses. E tem uma ficha comprovando de registro no consulado. E aí você tem que ver, porque o consulado acho que nem tem muitas fichas, pouca gente fez. Essas fichas têm o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Eles guardam essas fichas. Muitas vezes vale a pena pedir a consulta lá. Como chama? Arquivo Nacional do quê? Do Rio de Janeiro. Isso chama-se Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então fica a dica. Essa é a única chance. Se ele foi lá, não é mesmo? E se registrou, senão basicamente impossível conseguir, né, com algum antepassado dessa época. Então, muito obrigado por esclarecer essa dúvida. Então, esse vídeo é só para esclarecer o que aconteceu em 1918, porque que esse é um marco. É porque a partir dali a Polônia passou a ser Polônia. Antes disso não era Polônia, então quem nascia aqui não era polonês. E infelizmente, por mais que a pessoa fosse polonesa de coração, com nome polonês, falasse polonês, nascia aqui, era austríaco, prusso ou russo. Também queria dizer que quando chegam a mim esses documentos velhíssimos que a Ana me apresenta, eu os leio com muito carinho, com muita atenção. Estou muito comovida porque, por norma, são preenchidos à mão e provocam muitas emoções em mim. E eu trato cada caso com muito carinho e eu prometo continuar a tratá-los sempre assim. Então, muito obrigado, e vai ter agora um outro vídeo com as outras perguntas que foram enviadas, que também são super interessantes, então aguarde aí, vai ter o link aqui em cima para você ver. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o meu e-mail que está aqui embaixo. Não se preocupe que eu analiso os casos junto com a Grażyna, que ela não tem tempo de responder os e-mails para vocês, então a gente está fazendo isso junto, porque ela trabalha muito, certo? Então, não precisa ter medo de que eu não estou mostrando as coisas para a Grażyna, porque eu estou. Sou tradutora, faço as minhas traduções e ensino português no Liceu Rui Barbosa. É isso aí, e promove a cultura brasileira. Sempre.
qualquer pessoa que casa em Varsóvia e precise que não fale polonês, mas fale português, sendo de Portugal, de países da África, do Brasil, vai encontrar a Grażyna traduzindo no casamento. Então ela tá sempre traduzindo casamento, traduzindo documentos, fazendo isso. Então é isso aí, é por isso que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, ela não tem tempo de ficar digitando respostas e tal, então a gente conversa, faz calls, fala sobre todos os assuntos, eu respondo para as pessoas. E ultimamente tenho assistido a Ana a fazer vídeos, que eu adoro, mostrando a Polônia. Ela é minha assistente de vídeos e a gente está fazendo vídeos agora, estamos reunidos nesse momento, nós estamos em Bydgoszcz, nós gravamos o dia todo na rua, fizemos vários vídeos com o Krzysztof, amigo da Grażyna, que foi um amor, viajou, passeou com a gente por aqui, fomos recebidos por brasileiros incríveis, pela Karina e o Marcos e a família deles, então tá sendo super cansativo, agora já é noite, daqui a pouco, agora é domingo, nós vamos começar a live de domingo daqui a pouco, mas a gente tá aproveitando pra gravar pra vocês. Para você. Então tchau, gente, até a próxima. Até a próxima.